Nesse mês da Síndrome de Down, queria compartilhar com você uma experiência interessante. Esses dias eu estava com meu marido assistindo um documentário e mostrava a vida na selva de uma família de leões. Eram acho que 5 filhotes, sendo que um deles era deficiente. Interessante que a gente começou a observar o comportamento dos irmãos com relação ao irmãozinho deficiente. O que acontecia? Eles começaram a ignorar esse outro filhote que era deficiente, como se ele não existisse. E aí, para nossa surpresa, a própria mãe, quando ele tentava se aproximar para mamar, ela não deixava, ela se levantava e ia para outro lugar mais distante, porque ele tinha dificuldade para mamar e ele tinha dificuldade para caminhar. Então o que acontecia? Ela sempre ia se deslocando, impedindo que ele mamasse, e até para que ele pudesse se recuperar dessa limitação ou dessa dificuldade, precisava do leite materno para isso, né? E ela não deixava. E os irmãos não brincavam com ele, não tinham contato, não se relacionavam. E aí depois a família começou a migrar de um lugar para outro. E como esse filhote que era deficiente não conseguia acompanhar, ele era deixado para trás. Chegou um ponto que ele se distanciou totalmente da família. Parecia que ia se perder, que ia ser devorado por um outro animal, porque ele estava ali indefeso, né, perto de hipopótamos, perto de raposas, enfim. E ele continuou caminhando, procurando a família, indo atrás, até que chegou um momento que ele avista a família e se aproxima. Só que quando então os outros estão mamando, ele consegue alcançar, chega próximo de novo da mãe, tenta e não consegue, e a mãe sempre mudando de posição, mudando de lugar, se levantando para que ele não pudesse mamar. A família, obviamente, se levanta e vai para um outro lugar à procura de água. E aí o filhote novamente ele é deixado para trás. E ele continua persistente ali no instinto de sobrevivência, porque a gente observa que essa rejeição que a família faz a esse que é deficiente é por conta, inclusive, da lei da sobrevivência, então o instinto de sobrevivência. E essa família, então, de leões, eles se aproximam de um lugar para beber água, descem. É um lugar, inclusive, perigoso, porque tinham crocodilos. A família se posiciona de uma maneira que eles pudessem tomar água sem ter o risco. Só que esse outro filhote, que vinha sempre caminhando mais atrasado, não percebe o crocodilo e nem tem noção, né, do perigo ali que espera. E também não consegue nem descer para se juntar lá aos outros. A mãe, nesse momento, ela percebe que esse filhote com deficiência, está com uma dificuldade, então aciona nela o instinto de proteção. Então, a despeito daquele instinto de sobrevivência, em perceber que aquele filhote não teria condições, ela desperta um instinto de proteção e vai ajudar o filhote. Vai lá e pega e posiciona o filhote para que ele pudesse beber água sem o risco de ser devorado pelo crocodilo. E nisso a família é contagiada também por uma postura diferente a partir da mãe. E quando eles então vão migrar para outro lugar, o filhote obviamente não consegue caminhar na medida que os outros caminham. Então ele fica para trás. Só que num dado momento da caminhada, um dos irmãos, um dos filhotinhos, para e espera esse com deficiência. Então houve uma mudança com relação ao instinto a partir do posicionamento da mãe. Então essa reflexão que eu compartilho com vocês nesse mês, né, da Síndrome de Down, é que o preconceito, a rejeição, ela pode ser natural, como ela é natural nos animais. A rejeição pelo diferente, pelo deficiente, porque está faltando alguma coisa, ou porque não tem condições de reagir da maneira que os outros reagem. Só que se no reino animal eles conseguiram mudar de um instinto para o outro um pouco mais elaborado, imagine nós que somos humanos. Então, ter o preconceito ou ter a rejeição inicial pode ser algo natural, mas não é algo a ser perpetuado. Por quê? Porque nós podemos modificar, nós devemos modificar, porque somos humanos. Então, se aquilo que é esperado para um animal, o que dirá para um ser humano? Então, se nós podemos perceber, reconhecer que num dado momento algo não nos cai bem ou não nos sentimos confortáveis diante de uma situação ou diante de um outro que é tão diferente de nós podemos aprofundar e ver que temos condições de ultrapassar essa barreira inicial e olhar
outras características dessa pessoa, ou seja, aceitar aquilo que pode não ser agradável inicialmente, mas acatar também que há um ser humano ali e a potencialidade de que essa vida, na verdade, venha contribuir para nós, porque às vezes a gente fica sempre com aquela ideia de que só nós, né, vamos proteger ou vamos amparar, mas de repente é exatamente essa condição de deficiência que pode despertar em você um potencial maior para compaixão, para solidariedade, percebendo que você é uma pessoa valiosa por também transformar o outro, por também ajudar o outro a reconhecer-se sendo de valor. Essa é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com você, exatamente nesse mês da Síndrome de Down. Eu que tenho uma filha, então falo hoje aqui não como psicóloga, mas como mãe de uma criança linda com síndrome de Down. E já tendo vivenciado várias situações de rejeição, várias situações em que a gente observa que a criança, sem saber, ela olha, ela busca até o conforto dos olhos dos pais para dizer assim, papai, mamãe, por que isso? Não estou entendendo, eu só quero brincar com aquela criança. E às vezes a criança rejeita porque não compreende, ou porque ela tem dificuldade para falar, ou para se posicionar em alguma circunstância. Mas aí vem a nossa responsabilidade e nosso dever como cidadãos para ajudar os nossos filhos e os filhos das outras pessoas a entenderem o que é a condição de síndrome de Down e das demais condições que existem por aí, para que as pessoas aprendam a ser inclusivas e a saber não só a questão legal, que nós devemos ser inclusivos, mas a questão valiosa como sobrevivência da espécie, porque sendo inclusivos, nós vamos despertar um potencial melhor em nós também. Então o ganho não é só para aquele que é incluído, mas para todas as pessoas que convivem. Porque se nós pensarmos naquela ideia de sobrevivência, né, até pegando uma abordagem de Durkheim, quer dizer, a importância dessa cooperação, dessa solidariedade, ou seja, todo aquele que vem numa situação ou numa condição que requeira um pouco mais de atenção ou de cuidado, não é que ele seja menos nem que ele seja coitadinho, é apenas ele precisa de condições especiais para que ele possa se desenvolver. Isso faz com que a pessoa desenvolva um potencial novo de sensibilidade, percepção, de colocar-se no lugar do outro, de empatia. São comportamentos refinados e isso é importante e necessário para a sobrevivência da espécie. Então, se a gente voltar a refletir lá naquela condição dos leãozinhos, que estava ali imperando o instinto de sobrevivência, mas de uma maneira rudimentar, ou seja, porque aquele leãozinho com deficiência não teria condição de se alimentar e de prosseguir e até de caçar como eles, então poderia colocar em risco todo o bando. Mas, na medida que a família pôde experimentar uma outra realidade, em que a mãe se colocou à disposição para ajudá-lo, para protegê-lo, imperou ali um outro instinto, ela contribuiu para que os filhotes dela, os irmãozinhos, pudessem desenvolver um instinto maior de cooperação, de solidariedade, que é importante para a sobrevivência sim, só que de uma maneira mais elaborada, porque eles vão aprender a caçar juntos, vão aprender a um proteger o outro. Então, imagine agora transportando para a nossa realidade como seres humanos. Então, ao invés de você rejeitar, de você excluir, de você não convidar, convide, conviva, permita-se ser transformado pela condição de uma outra pessoa. Então, é claro, cada um de nós é responsável pela sua própria transformação, mas é a partir das experiências que nós nos nutrimos é que nós podemos criar condições para que essa transformação ocorra. Então permita-se conviver com uma criança ou com uma pessoa, um jovem ou um adulto com uma condição diferente da sua, permita-se incluir e permita-se descobrir um sentimento mais profundo de amor, de um amor incondicional, a despeito das aparências, a despeito das dificuldades, a despeito de qualquer condição que possa ter inicialmente causado em você algum sentimento de repulsa. Mas saiba que esse sentimento ele é natural, mas ele pode ser modificado, porque há um sentimento que também é natural,
que é o sentimento de incluir, de proteger, de cuidar, de dar condições, porque é o sentimento de solidariedade. Então, permita-se viver algo mais profundo nesse mês da Síndrome de Down e mais do que ensinar, você vai aprender. Conheça o canal da nossa princesa Luana Bayomi e siga, acompanhe, multiplique e repasse para outras pessoas também, para que essa fonte de inspiração que nos nutre diariamente possa também chegar a outras pessoas.